Buenas, então vamos lá, vamos nesse vídeo falar sobre cálculo de valores de máxima e mínima através de funções nativas e funções que a gente vai desenvolver juntos, mas como eu sempre gosto de trazer contexto, vamos mostrar um exemplo prático de cálculo de máximas e mínimas trimestrais, tá? Mas como sempre, né, não se esqueça, deixa um like se puder, se quiser e se gostar, inscreva-se no canal que ajuda a gente bastante, e o nosso repositório de códigos é em www.scapp.link/códigos, lá você baixa tudo de graça, né, dos nossos códigos. Sempre na dúvida, www.scapp.link, lá tem todos os links úteis e informações que a gente tem para te oferecer de graça, beleza? Então vamos lá. Legal, então vamos falar sobre funções max e min, tá? Algo que a gente mencionou aqui recentemente no boletim de atualizações NTSL, né? Que haviam duas novas funções matemáticas, né? Max e min. Então a gente vê aqui a função max que diz que retorna o maior valor entre dois números, né? Como parâmetros você tem dois valores, valor 1 e valor 2, e o resultado vai ser o maior valor entre esses dois parâmetros, né? E inversamente você tem a função min que diz que retorna o menor valor entre dois números, né? São novamente dois parâmetros, valor 1, valor 2, né? E ela vai retornar o menor valor desses dois parâmetros, tá? Para te mostrar rapidamente o que isso significa, né? Meio óbvio, mas é sempre importante a gente demonstrar aqui o que a gente está estudando. Quando eu faço a plotagem do max entre os valores 2 e 5, né? Obviamente que a gente tem aqui como plot 1, né? A primeira plotagem, a nossa plotagem 1 será o valor 5, obviamente, né? É o maior valor entre 2 e 5. Né? Inversamente, a segunda plotagem, plot 2, a gente está dizendo os mesmos valores, 2 e 5, né? Encontra o min, ou seja, o menor valor, e a segunda plotagem é justamente o número 2, porque é o menor valor. Agora, antes mesmo dessas funções max e min terem sido desenvolvidas, né? Algum tempo atrás eu tinha mostrado duas funções que a gente desenvolveu juntas, né, que eu também na época chamei de max e min, porque elas não existiam, tá? Que faziam a comparação, um pouco, talvez a função um pouco mais avançada, tá? Eu vou deixar os vídeos aqui, né, mas onde nessas funções que a gente desenvolveu, né, são 3 parâmetros, tá? Então vou mostrar aqui num código exemplo que a gente vai ver já já. Eu só mudei os nomes dela aqui para, obviamente, não ter conflito, né, com as funções max e min nativas, mas você pode alterar o nome, né, se você preferir, para ficar mais fácil de referenciá-las, tá? Mas aqui para você ver como exemplo, a nossa função max, né, são 3 séries de valores, né, então V1, V2 e V3, e uma quantidade de períodos. E o mesmo para a função min, né, são 3 valores e uma quantidade de períodos. Então, são duas componentes mais avançados, né, em relação à função max e min nativa. Primeiro, que são 3 valores ao invés de 2, e segundo, que a gente observa numa quantidade de períodos para ver dentro de um período qual que é o maior valor para a função max e qual que é o menor valor para a função min. Tá? E só para te mostrar um exemplo, tá? Eu vou rapidamente aqui mostrar o código, né? Se você quer entender melhor o código, eu recomendo assistir os vídeos que eu vou deixar aí no card, né? Onde eu falei de fato sobre a função max e min, essas funções aqui, né? E na época, a ideia foi, na verdade, utilizar essa oportunidade para aprender um pouco sobre arrays, tá? Então a gente mostrou como a gente pôde utilizar matrizes, né, que são as arrays, para fazer esse tipo de estudo, né, onde a gente estuda e analisa 3 valores diferentes, né, dentro de uma quantidade de períodos e consegue determinar com um loop também, né, qual é o maior valor, né, no caso, novamente, para a função max, e qual é o menor valor para a função min, tá? Então, além, né, de ser funções mais avançadas que a nativa, né? Aqui a gente teve uma oportunidade de estudar conceitos mais avançados de programação, né? Como eu falei, entender melhor arrays, entender melhor loops, né? Então eu recomendo você, caso tenha interesse, assistir, tá? Mas só para recapitular o exemplo, né? Se a gente observar 3 médias, tá? Médias nativas. Então, essas plotagens aqui que você está vendo são plotagens nativas da ferramenta, né? Uma média de 9 períodos, uma de 21 e uma de 80, as 3 médias aritméticas, tá? Então, a gente tem aqui esse azul celeste, né? Eu acho que eles chamam de azul celeste a média de 9, esse azul ciano, né? A média de 21, e o azul mais escuro a média de 80. Então, se você observar esse código rapidamente, o que a gente tem? A gente tem 3 variáveis, MM1, MM2 e MM3. Para cada uma delas, a gente calcula esses valores de média exatamente iguais, 9, 21 e 80, né?
E depois a gente faz essas plotagens, né, usando essas funções que a gente desenvolveu juntos, max e min, né, para séries MM1, MM2 e MM3, com um período, tá? Porque eu quero observar só dentro daquele período qual é o maior valor, né? A média 1, a média 2 ou a média 3, né? Portanto, a média de 9, a média de 21 ou a média de 80. E a gente faz essa plotagem, tá? Eu já plotei ela aqui, só que eu escondi. Eu vou mostrar para você ver o que acontece. A linha verde pontilhada é a nossa primeira plotagem da max. E a linha vermelha pontilhada é a plotagem da min, né? Então, olha o que acontece. Vamos navegar aqui. Vamos pegar um momento aqui, ó. Esse aqui é um momento interessante, onde tem uns cruzamentos, né? Veja que a linha pontilhada ela vai acompanhando o maior valor, porque é a função max, né? Que no caso aqui é a média de 21, né? Aliás, a média de 80, perdão, essa média mais escura. Porém, quando a celeste passa para cima, né? Note que ela passa a seguir a média celeste, que é a média de 9, né? A vermelha faz o mesmo, né? Ela vai acompanhando sempre a menor média, tá? Então, se a gente esconder as 3 outras médias, o que a gente acaba tendo como resultado, né, é um estudo onde ele sempre vai retornar a maior e a menor média dessas séries, né? A média de 9, 21 e 80. E note que conforme elas estão chegando próximas uma da outra, o que está acontecendo na verdade, se a gente esconder o nosso estudo e observar de novo as 3 médias, significa que elas vão cruzar, né? Elas estão chegando todas próximas uma das outras, né? E, portanto, o nosso resultado reflete o mesmo. E conforme elas mais se expandem, né, mais longe elas estão uma das outras, significa que a maior média e a menor média dentro dessas 3 que a gente determinou também estão se afastando uma das outras, né? Então, dentro do seu estudo de análise técnica, tá? Não estou necessariamente recomendando isso aqui como uma interpretação de mercado, né? Mas é só para te mostrar o que essas funções fazem na prática, né? Então, a gente desenvolveu junto. Se você quiser entender melhor, recomendo assistir lá esse vídeo, tá? E aí, claro, você tem aqui a quantidade de períodos onde ele vai, além de observar as médias entre si, né? Olhar dentro de um período de tempo para ver, né, quais são os maiores valores, legal? Então, falamos sobre a média max e min, as funções max e min nativas, né, que foram introduzidas aí recentemente, a max e min que nós desenvolvemos juntos aqui, né, que é um pouco mais avançada, mas, como sempre, eu sempre gosto de mostrar contexto, né, então, novamente, não é necessariamente um indicador, tá? Mas eu queria te mostrar na prática o que a gente poderia fazer com as funções max e min nativas, tá? Que foram desenvolvidas agora. Então, o que está acontecendo aqui? A gente desenvolveu um código onde foi até pedido recentemente, tá? Então, eu já aproveitei a oportunidade para falar sobre isso também, onde a ideia é plotar 2 linhas que representam os maiores valores e os menores valores dentro de um trimestre. Então, veja o que a gente tem aqui como parâmetros, tá? A gente tem o qual trimestre você quer essa informação, se a gente quer estender essas linhas, né? E se a gente quer colorir essa região. Tá? E a gente vai ver cada um desses parâmetros funcionando, né? Mas vamos entender o código que está acontecendo. A gente tem um bloco de variáveis que a gente declara, né? O nosso maior max valor do trimestre, o min do trimestre, né? O menor valor do trimestre. Aí a gente tem informações aqui para descobrir qual mês, o ano que a gente está, né? Um valor de trimestre, uma data de início, uma data de fim, o início e o fim do trimestre, né? Que a gente vai entender o que a gente faz com essas informações, e aí a gente tem 2 variáveis booleanas para determinar, né, se está ocorrendo um novo trimestre e se a gente quer de fato colorir essa região. Então, primeira coisa que a gente faz é determinar qual mês que a gente está, né, e para isso a gente tem uma função chamada month que diz que retorna o mês de uma data específica, e a data que a gente vai usar como parâmetro é uma outra função chamada date que retorna a data da barra que está sendo analisada. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é qual que é a data da barra, pega essa data e me retorna só o mês dela, né? Então a gente vai saber qual mês do ano essa barra pertence, né? E aí a gente tem uma lógica para determinar os trimestres, né? A gente sabe, 12 meses, são 4 trimestres, né? Então a gente sabe que de janeiro até março é o primeiro trimestre do ano, né? De abril até junho é o segundo trimestre do ano, de julho até setembro é o terceiro trimestre e de outubro até dezembro é o quarto e último trimestre do ano.
E para a gente determinar que está ocorrendo um novo trimestre, basta a gente dizer que o trimestre atual é diferente do trimestre anterior. Por quê? Porque se a gente estiver observando, por exemplo, no momento onde está mudando o trimestre, aqui a gente já sabe, né? Se a gente olhar aqui, ó, setembro, outubro, né? Basicamente, aqui nessa última barra do trimestre, cadê a minha caneta aqui? Cadê? Aqui. Na última barra do trimestre, né, ele estava retornando setembro, portanto, ele estava retornando trimestre 3. A partir do momento que ele vai para a próxima barra, e agora é uma barra que começa no mês de outubro, né, o trimestre alterou. Então, se a gente faz essa pergunta, o trimestre atual é diferente do trimestre anterior? O trimestre atual é diferente do trimestre anterior? É verdade. Então, é um novo trimestre, tá? A partir daqui, esses valores vão se manter, né? Então, essa variável vai sempre ser falsa, porque a partir dessa barra, agora, sempre que ele observar o trimestre desta barra com o trimestre da barra anterior, ele vai dizer é o mesmo, né? A gente ainda está no mês de outubro, então ainda faz parte do quarto trimestre, ainda faz parte, e assim por diante. Então, basicamente, o que ela faz aqui é sempre que há, de fato, uma alteração de trimestre, ela passa a ser verdadeira, né? E a gente testa se o trimestre, né, que é o parâmetro que o usuário determinou e quer estudar, for igual ao trimestre que de fato é, né, então a gente vai fazer uma série de cálculos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa saber que ano que a gente está, né? Então, para isso, a gente tem uma função similar à função month, só que a gente tem a função chamada year, que faz a mesma coisa, porém, para o ano, e diz que retorna um ano de uma data específica, onde a gente precisa passar uma data, e a data também é essa função que retorna a data da barra. Portanto, o que ele vai fazer agora é extrair somente o componente do ano dessa data para a gente armazenar na nossa variável chamada ano. E eu vou determinar que é para colorir caso, primeiro, o usuário tenha estipulado colorir com o parâmetro colorir, e segundo, né, que a gente esteja no trimestre que a gente está interessado. Então, se isso for verdade, né, além de o usuário ter que explicitamente dizer que quer colorir, a gente tem que estar no mês correto para colorir, o trimestre correto para a gente colorir a região correta, né? Então, essas duas condições sendo verdadeiras é o que a gente vai usar nessa variável booleana cor para depois, no final, fazer a coloração. Então vamos continuar. A gente tem um bloco onde a gente diz que se há um novo trimestre, né, por exemplo, portanto, como a gente conversou, mudamos de trimestre, a gente vai começar a buscar novos valores de máxima e mínima para aquele período. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar com um ponto de partida, né? No primeira barra do trimestre, naturalmente a máxima vai ser a maior máxima do trimestre, porque só tem ela, né? E a mesma coisa para a mínima. A mínima vai ser a menor valor do trimestre, porque só tem ela. É a partir das próximas barras, né, que a gente vai começar a poder comparar, né? Que é o que a gente faz aqui. A gente começa a usar as funções agora. Perceba, as funções max e min, novas funções nativas da ferramenta, né? Onde a gente vai observar o valor de máxima atual com o último valor que a gente determinou como sendo a maior máxima, né? Então ele vai sempre ir observando. Se ele encontra um maior valor, ele vai atualizar o nosso Tmax, e aí a partir das próximas máximas ele vai ver se alguém supera esse último valor encontrado, né? E conforme isso vai acontecendo, ele vai atualizando os nossos valores de max e min, né? Tmax e Tmin, que a gente definiu como sendo os maiores valores do trimestre, né? Os maiores e menores, né? E se não for um novo trimestre, o que a gente faz é simplesmente repetir os valores que a gente já encontrou, tá? Para que depois, quando a gente possa estender as linhas, né, a gente sempre tenha esses valores aí estabelecidos, porque, né, está fora do trimestre que a gente quer estudar, né? Então, portanto, a gente só vai usar o valor que ele já encontrou, né, e definiu. E aí, agora, né, fora do trimestre que a gente estipulou, né, portanto falso, né, porque a gente está perguntando aqui se o trimestre que o usuário configurou for igual ao trimestre que de fato é, né, que a gente encontrou através da nossa lógica, a gente faz todo esse cálculo e faz aqui a estipulação da coloração, né, porém se isso não for verdade, a gente não quer colorir porque não é o trimestre interessado, mesmo que o usuário queira colorir, né, então por isso que a gente fala que é falso e colorir. E em seguida, a gente tem mais um bloco para determinar
o início e o fim do trimestre, tá? Então, a gente diz aqui, se for trimestre 1, o início, o trimestre início vale 1, o fim vale 3, porque são os meses que representam o início e fim desses trimestres, tá? Então, a gente faz isso para os 4 trimestres, né? Obviamente, por quê? Porque é isso que vai determinar... Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, depois pra gente conseguir ver tudo numa linha só. Se a gente, no caso o usuário, quiser estender as linhas, né? O que ele vai fazer é definir como a data de início e a data de fim como 0. Por quê? Porque parâmetros, e a gente estudou isso nos vídeos sobre a Horizontal Line Custom, que é a linha de customização, tá? Você pode definir, observe aqui, ó, parâmetros ali no final, ó, Start Date e End Date, que é para definir o início e o fim da sua linha horizontal. Vamos até abrir aqui, ó, para você ver onde você quer que a sua linha horizontal comece, né, e onde você quer que ela termine. Então, o que eu faço é usar o início e o fim desses trimestres com a função ELDate, que a gente vai olhar aqui, ela diz que retorna a data em Easy Language, e são 3 parâmetros que você precisa passar, ano, mês e dia, onde a gente usa o ano que a gente calculou, né, lá no nosso bloco aqui em cima, né, o início do trimestre que a gente calculou aqui no nosso bloco, né, para a gente descobrir qual que é o trimestre que a gente está interessado, e o início do trimestre é sempre o primeiro dia daquele mês, né? Então a gente estabelece como 1. Já para encontrar o final, a data fim, né, o DF, a gente usa a mesma função, é o mesmo ano, porém agora é o trimestre fim, né, que está aqui, são os meses que representam o fim desse trimestre. E aí a gente tem uma função chamada Last Day of Month, né, que retorna o último mês, o último dia desse mês, né? O mês que a gente está interessado, o fim do trimestre, porém, como a gente não sabe se é o dia 31, se é o dia 30, se é fevereiro, apesar que fevereiro nunca vai ser fim de trimestre, né? Mas, no caso, se é dia 30 ou 31, né? A gente não tem como saber automaticamente, então a função retorna para a gente. E aí, o que basicamente isso vai fazer é que se estender for falso, né? Se o parâmetro estender for falso, ele vai usar esses valores aqui, DI e DF, que a gente calculou, para estipular esse início e fim da nossa linha horizontal, né? Eu posso te mostrar o inverso, que se a gente marcar como falso, estender, né? Como verdadeiro, ou seja, a gente quer estender as linhas, ele estende interruptamente no decorrer do gráfico, né? Apesar de ser ainda as máximas e mínimas do trimestre que a gente está interessado, né? Porém, ele estende, porque agora, estender sendo verdadeiro, o que ele vai usar é os valores 0, né? Que aqui, passando 0 como parâmetro da Horizontal Line Custom, ele entende que ele deve estender, tá? E aí, a gente faz aqui, né, se há um novo trimestre, a gente faz uma vertical line, que é para fazer essa linha pontilhada, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nos parâmetros dessas funções, porque a gente fez aí vídeo só para falar da horizontal line, só para falar da vertical line, tá? Na verdade, não é isso que é o propósito hoje aqui. Eu queria te mostrar as funções min e max, né? Mas